E aí, pessoal, tudo certo? Agora, a gente vai ver que soma de funções contínuas também é uma função contínua. E o mesmo vale para a diferença de funções. A proposição diz que, sendo A um subconjunto de números reais, f uma função que vai de A em R, g uma função que também vai de A em R, e x0 um elemento do domínio dessas funções, se f e g são contínuas em x0, então f mais g é contínuo em x0 e f menos g é contínua em x0. Lembre-se que a função soma é obtida pela soma das imagens das funções ponto a ponto. Isto é, a função f mais g é a função que tem o mesmo domínio de f e g e leva cada x desse domínio no valor f de x mais g de x. Da mesma forma, a função f menos g é a função que tem o mesmo domínio de f e g e leva cada x no valor f de x menos g de x. Vamos fazer um rascunho da demonstração. Existem diferentes formas de se demonstrar que a soma de funções contínuas também é uma função contínua. Uma delas é utilizando a continuidade via sequências. Dado uma sequência xn no domínio da função convergindo para x0 qualquer, como, por hipótese, f e g são funções contínuas em x0, pela continuidade via sequências, temos que f de xn converge para f de x0 e g de xn converge para g de x0. Como o limite da soma de sequências é a soma dos limites, temos que o limite de f de xn mais g de xn é o limite de f de xn mais o limite de g de xn, que é f de x0 mais g de x0. Ou seja, f mais g de xn converge para f mais g de x0. Pela continuidade via sequências, temos que f mais g é contínuo em x0. Uma outra forma de demonstrar que a soma de funções contínuas é contínua é diretamente pela definição de continuidade. Como queremos demonstrar que f mais g é contínuo em x0, dado epsilon positivo qualquer, temos que conseguir que x próximo a x0 faça módulo de f mais g de x menos f mais g de x0 ser menor que epsilon. Ou seja, módulo de f de x mais g de x menos a soma entre f de x0 e g de x0 ser menor do que epsilon. Mas a hipótese é de que f e g são contínuas em x0, o que significa que, para x suficientemente próximo de x0, módulo de f de x menos f do x0 e módulo de g de x menos g de x0 ficam menores que qualquer número positivo que queiramos. Vamos chamar esse número positivo de eta. Mas, Tiago, não tem que ser epsilon? A definição de continuidade diz que módulo de f de x menos f de x0 e módulo de g de x menos g de x0 tem que ficar menor que qualquer número positivo. Epsilon foi nos dado como desafio. Como f e g são contínuas em x0, conseguimos a distância entre f de x e f de x0 e a distância entre g de x e g de x0 menores que epsilon, mas também menores do que qualquer outro número positivo. O chamamos de eta. Eta representa um número real positivo que pode ser qualquer. Pode até ser o próprio epsilon, mas pode ser diferente também. E, Tiago, módulo de f de x menos f de x0 e módulo de g de x menos g de x0 tem que ficar menor que o mesmo número positivo? A definição de continuidade diz que cada um desses módulos fica menor do que qualquer número positivo, podendo esses números serem diferentes, mas podendo ser o mesmo também. Bem, voltando, onde queremos chegar mesmo? A módulo de f de x mais g de x menos a soma entre f de x0 e g de x0 menor do que epsilon. Mas se reescreve como módulo de f de x menos f de x0 mais g de x menos g de x0. Desta forma, a gente já tem que módulo de f de x menos f de x0 é menor do que eta e módulo de g de x menos g de x0 menor do que eta.
E queremos módulo de f de x menos f do x0 mais g de x menos g de x0 menor do que epsilon. Qual o caminho que liga o ponto de partida ao ponto de chegada? Qual? Se somarmos as duas desigualdades que temos, conseguimos módulo de f de x menos f do x0 mais módulo de g de x menos g de x0 menor que 2eta. Estamos quase lá. O único problema ainda é que na desigualdade que temos, o sinal de adição está fora dos módulos. E na desigualdade que queremos, o sinal de adição está dentro dos módulos. Bem, sabemos que não necessariamente a soma dos módulos é igual ao módulo da soma, mas conhecemos a poderosa desigualdade triangular. Ela diz que o módulo da soma é não maior que a soma dos módulos. Assim, módulo de f de x menos f do x0 mais g de x menos g de x0 é menor que 2eta. Mas o que precisamos é que esse módulo seja menor do que epsilon. Como conseguimos que esse módulo fique menor que 2eta e eta pode ser escolhido qualquer número positivo, basta escolhermos um eta que faça 2eta ser igual a epsilon. Esse eta é a metade do epsilon. Em resumo, pela hipótese, existem Δ1 e Δ2 positivos, tais que distância entre x e x0 menor que Δ1 implica distância entre f de x e f de x0 menor do que epsilon sobre 2. E distância entre x e x0 menor do que Δ2 implica distância entre g de x e g de x0 também menor que epsilon sobre 2. Pela desigualdade triangular, o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos, que por sua vez é menor que metade de epsilon mais a outra metade de epsilon, que é claro é igual a epsilon. Reorganizando as parcelas dentro do módulo, temos que módulo de f mais g do x menos f mais g do x0 é menor do que epsilon. Mas ainda há um cuidado a se tomar. A desigualdade sobre f é válida para todo x que satisfaz módulo de x menos x0 menor que Δ1. E a desigualdade sobre g é válida para todo x que satisfaz módulo de x menos x0 menor que Δ2. Mas, na desigualdade triangular, juntamos essas duas informações. A verdade é que a desigualdade triangular só é válida para os mesmos valores de x. Então, nosso argumento só é válido para os valores de x que satisfazem simultaneamente módulo de x menos x0 menor que Δ1 e módulo de x menos x0 menor que Δ2. Quais são esses valores de x? Se Δ1 é igual a Δ2, então todos os valores de x que satisfazem uma desigualdade também satisfazem a outra. Se Δ1 é menor que Δ2, então sempre que módulo de x menos x0 é menor que Δ1, o módulo de x menos x0 também é menor que Δ2. Agora, se Δ2 é menor do que Δ1, então sempre que módulo de x menos x0 é menor que Δ2, o módulo de x menos x0 é também menor que Δ1. Ou seja, quando o módulo de x menos x0 é menor que o menor entre os deltas, então o módulo de x menos x0 é menor do que ambos. Desta forma, basta tomarmos delta igual ao mínimo entre Δ1 e Δ2. Assim, se a distância entre x e x0 é menor do que delta, então a distância entre x e x0 é menor do que Δ1 e a distância entre x e x0 é também menor do que Δ2. Mas o módulo de x menos x0 menor do que Δ1 implica módulo de f de x menos f de x0 menor do que metade do epsilon. E módulo de x menos x0 menor do que Δ2 implica módulo de g de x menos x0 menor que metade de epsilon. Ou seja, a distância entre x e x0 ser menor do que delta implica a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon sobre 2 e a distância entre g de x e g de x0 ser também menor do que epsilon sobre 2. Mas como vimos, estas distâncias serem menor do que epsilon sobre 2 implica que módulo de f mais g de x menos f mais g de x0 é menor do que epsilon. Finalmente, a distância entre x e x0 menor do que delta implica a distância entre f mais g de x e f mais g de x0 ser menor do que epsilon, o que significa que f mais g é contínuo em x0. Ufa!
Tem um outro caminho que liga o ponto de partida ao ponto de chegada que não usa a desigualdade triangular, que é abrindo os módulos. Pelas propriedades de módulo, o ponto de chegada se reescreve como menos epsilon menor do que f de x mais g de x menos f de x0 menos g de x0 menor do que epsilon. Pelas mesmas propriedades, o ponto de partida se reescreve como menos epsilon sobre 2 menor que f de x menos f de x0 menor que epsilon sobre 2. E menos epsilon sobre 2 menor que g de x menos g de x0 menor que epsilon sobre 2. Note então que somando as duas desigualdades, membro a membro, temos lado esquerdo de uma mais lado esquerdo da outra, meio de uma mais meio da outra e lado direito de uma mais lado direito da outra. Fazendo as contas, chegamos ao pódio. A demonstração de que diferença de funções contínuas também é uma função contínua é completamente análoga da soma. Basta adaptar os sinais onde for necessário. Você deve ter observado que a primeira maneira de se demonstrar foi a menos trabalhosa. Bem, depois que já se tem o trabalho de demonstrar a continuidade via sequência e a propriedade de soma de limites de sequências, aí sim a primeira maneira é menos trabalhosa. Mas, na verdade, se você entender que precisa se juntar a primeira maneira, o trabalho da continuidade via sequências e de soma de limites de sequências, então a segunda maneira torna-se menos trabalhosa. Valeu, pessoal! Não deixe de conferir a demonstração rigorosa dessa proposição bem no vídeo em sequência.